Bem-vindo ao canal Investidor Cético, eu sou André Massaro. Nesse vídeo vamos falar um pouco aqui sobre taxa de juros Selic, comparação com Bolsa de Valores, mas antes de começar, já sabe, clica aí no sininho das notificações para saber das novidades do canal, não deixe de dar seu like, fazer seu comentário e é isso aí, vamos em frente. Então, assim, a boa notícia para o pessoal que estava com saudade de uma taxa de juros de 2 dígitos é que estamos aí com a Selic a 13,25% neste momento, ao menos enquanto eu estou fazendo essa gravação, com a possibilidade de pelo menos mais um aumento, espera-se de 0,50%, né, indo para 13,75%, talvez na próxima reunião do Copom, na reunião seguinte do Copom. Mas, de qualquer forma, o que acontece de interessante com a taxa de juros brasileira é o seguinte: o Banco Central vem já há algum tempo, alguns meses, falando que estamos próximo do fim do ciclo de aumento de juros. E, às vezes, até sugerindo que o aumento que vai ter é o último, antes de, quem sabe, a gente entrar num novo ciclo de estabilidade, quem sabe até mesmo com queda das taxas de juros. Só que esse fim de ciclo da alta de juros está mais ou menos que nem dieta, né? Que fica sempre para o mês que vem, fica sempre para segunda-feira. Cada mês que passa vem aí um novo aumento de taxa de juros e a verdade é que agora a gente já não sabe mais, não tem uma noção muito clara de onde que isso vai parar. Quer dizer, até que ponto que o Banco Central vai ter que aumentar juros para tentar manter a inflação dentro de um certo controle. E uma das coisas, né, um dos problemas, se a gente pode dizer assim, da taxa de juros, é que a taxa de juros ela exerce uma força gravitacional no mercado financeiro. Eu tenho uma visão simplificada, né, do mercado financeiro em que eu enxergo da seguinte forma: o centro de tudo ali, né, é a inflação. A inflação é o que define a taxa de juros. A taxa de juros ela sobe ou desce em função da inflação. A taxa de juros, por sua vez, vai definir a taxa de atratividade da renda fixa, que, por sua vez, define o custo de oportunidade da renda variável. Então, a taxa de juros ela funciona como se fosse uma espécie de buraco negro, assim, que atrai todo o dinheiro, né? Quer dizer, em circunstâncias normais, as pessoas vão preferir investir na renda fixa, em especial uma renda fixa de títulos públicos, com risco de crédito virtualmente zero, né, do que ir para a renda variável ali para aquele sobe e desce. E isso, obviamente, tem frustrado muita gente, frustrado muitos investidores, tem me frustrado, naturalmente, afinal de contas, eu sou um sujeito que eu venho do mundo da renda variável, né, porque a gente vê investidores de diversos tipos, desde pequenos investidores até institucionais, fazendo o caminho de volta para a renda fixa. E muitos investidores frustrados que entraram nesses últimos anos na Bolsa e se questionando, falando assim, olha, se no fim das contas a renda fixa acaba batendo a Bolsa, por que eu vou para a Bolsa? Né? Essa questão da renda fixa bater a Bolsa é algo que merece algum comentário aqui. No Brasil, por questões diversas aí, associadas ao nosso histórico inflacionário, às nossas altas taxas de juros igualmente históricas, o mercado de renda fixa vem batendo o mercado de renda variável, né? Então nós temos aí diversos estudos, né? Nós temos aí diversas estatísticas, informações que a gente pode ver. Então, por exemplo, se a gente pegar desde o Plano Real, né, a gente consegue ver aqui, né, na tela, por exemplo, que do início do Plano Real, ali em julho de 1997 até 2012, o CDI, né, o Certificado de Depósito Interfinanceiro, né, que a gente até então se falava de depósito interbancário, valorizou 2.853% contra 1.517% da Bolsa. Isso até 2012. Tá? E de 2012 para 2022, então agora estamos falando dos últimos 2 anos, CDI valorizou 224,64, né, e a Bolsa 181,30. Veja que nos últimos 10 anos a coisa foi um pouquinho melhor, né? Até porque, assim, em 2013 a gente teve a taxa de juros caindo bastante, indo a 7,25, né? Depois subiu de novo,
depois começou a cair de novo. Em 2016, aproximadamente, a Bolsa iniciou um novo ciclo de alta bastante acentuado. Então, esses últimos 10 anos foram até mais favoráveis para a renda variável. Mas se a gente pega, então, e soma tudo, né, desde o começo do Plano Real, a gente tem aí mais de 6.400% de valorização para o CDI contra 2.751,80 da Bolsa. Ou seja, o mercado de renda fixa no Brasil dá uma lavada aí na renda variável, né? Fica uma coisa bastante difícil de competir. E é muito difícil mesmo. Não dá para competir com taxa de juros como as taxas de juros brasileiras. É por isso que o mercado de capitais brasileiro, o mercado de renda variável em particular, é um mercado tão pouco desenvolvido, vamos dizer assim. É um mercado grande em termos de volume financeiro, mas é um mercado com poucas empresas, né? Quer dizer, é um mercado não muito diversificado, porque durante anos e anos e anos, né, a Bolsa teve que competir com esse tipo de taxa de juros. Só que o que acontece é que em economias desenvolvidas acontece o contrário disso aí. Né? Em economias desenvolvidas, no longo prazo, é comum o mercado de renda variável bater o mercado de renda fixa. Tudo bem, vai meio que aos trancos e barrancos, né? Então pega ali um SP500, por exemplo, às vezes ele vai, sobe, cai, despenca, etc. Mas assim, nas últimas décadas, o retorno médio anual do SP500 tem sido aí superior a 10% ao ano, que é infinitamente superior ao retorno médio que se tem numa renda fixa conservadora nos Estados Unidos, por exemplo. Então, em economias desenvolvidas, se observa isso. O mercado de renda variável no longo prazo bate o mercado de renda fixa. O Brasil, nesse aspecto, né, ele está na contramão. Né? Ele é o rabo que está tentando balançar o cachorro. Só que, com as taxas de juros que começaram a cair ali, mais ou menos ao redor de 2016, 2017, até que culminou com aquela Selic 2% ali na fase aguda da pandemia, a gente começou a achar, né? Nós, investidores brasileiros, começamos a acreditar, olha, será que agora a coisa vai andar? Será que agora o Brasil vai ter taxas de juros assim de primeiro mundo? Né? Quando chegou a 2%, é óbvio que estava todo mundo já desconfiado de que tinha alguma coisa artificial. Mas antes da fase aguda da pandemia, quando a taxa já estava baixa para os nossos padrões, muitos investidores estavam otimistas, falando, olha, agora é a vez da renda variável, agora a coisa vai andar. Mas, neste momento, né, quer dizer, após a fase aguda da pandemia e no meio de outros problemas aí que a gente está tendo em 2022, a impressão que dá é que é mais um daqueles famosos voos de galinha aí que a gente usa para descrever as coisas da economia brasileira. Então, neste momento, o que a gente pode dizer, né, são os fatos, quer dizer, a renda fixa segue batendo a renda variável e com uma taxa Selic de 13,25% e com chance de subir ainda mais, é difícil, né, é bastante complicado que ações consigam bater isso. Isso significa que a Bolsa morreu? Definitivamente não morreu. Aliás, era o oposto, né? Até alguns meses, aí, uns poucos anos, a gente via gente dizendo assim, a renda fixa morreu. A renda fixa é imortal. Né? Antes que, tanto ela é imortal que mesmo em países que tinham taxa de juros negativas, assim, Japão, Suíça, a renda fixa continuava existindo. Então, assim, a renda fixa não morre. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas, de qualquer forma, né, é precipitado a gente falar que a renda variável morreu. Obviamente, assim, a renda variável está ferida. Né? É difícil competir com essas taxas de juros. Isso significa que o investidor em ações agora não tem mais vez? Tem vez sim, mas naturalmente vai ter que mudar um pouco de estratégia. Aquelas estratégias assim, um pouco mais passivas vão continuar funcionando como sempre funcionaram, mas muito vinculadas ao índice. Né, muito próximo do índice Bovespa. E se o CDI está dando uma lavada no índice, nesse aspecto, realmente é melhor pensar, ó, acho que eu vou ficar com o CDI. Né? Obviamente que a gente não sabe o futuro, né? Não é porque desde o Plano Real foi desse jeito que vai continuar sendo desse jeito. Mas a gente já caiu nisso antes. Tá? A gente fazia esse mesmo discurso ali em 2018, né? De tipo assim, não é garantia que isso vai continuar sendo o ano do jeito que era, e de fato a Bolsa subiu, quer dizer, quase houve esse descolamento. Mas
Num cenário como o atual, né, se essa situação perdurar de juros altos, realmente o investidor vai ter que rever um pouco suas estratégias, em renda variável pelo menos, e é possível que tenha que adotar uma postura um pouco mais ativa, um pouco mais de gestão de carteira, porque simplesmente ficar ali colado no índice, a gente já sabe qual que é o resultado disso, né? Quer dizer, desde o plano real, está aqui CDI dando uma lavada no índice, e taxas altas de novo, tudo indica que vai continuar dando uma lavada por algum tempo ainda. Então, aquelas estratégias mais passivas, elas começam a ficar um pouco menos atrativas nesse cenário, e o pessoal aí que diziam que eram viúvas da renda fixa, fica feliz, né? Afinal de contas, alguém tem que ficar feliz. É isso aí. A gente se vê num próximo vídeo.